começar devagar, mas realmente alicerçados onde devemos estar, fazendo o que é certo, pelo menos o nosso entorno vai estar diferente. E nós contribuímos efetivamente para que assim aconteça. Vejam o nosso institucional e familiar. No começo eu escrevi só para a instituição. Sabe por quê? Porque tinha algum voluntário nosso, isso ele já morreu até, faz tempo, não tem mais ninguém que faça isso. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim, olha, tudo bem, eu arrumo uma comunidade terapêutica para o seu filho, um lugar de tratamento, mas eu cobro 50 ou 100 reais. E eu fiquei sabendo. Daí eu fui lá visitá-lo. Ele não foi embora, ele só morreu mais tarde. E eu falei, não, nós temos que fazer ética para a família. Então, era ética institucional e ética familiar. Este primeiro princípio, leiam comigo, em voz bem alta, para não dormir. Leiam. Respeitar a dignidade da pessoa. Vocês acham que a gente precisava mais 11 princípios se nós vivêssemos integralmente esse? Mas começaram a acontecer coisinhas miúdas que falavam assim, olha, tem que prestar atenção nisso, tem que viver assim, dessa maneira. E daí nós tivemos que ir colocando uma lista. Quando chegaram aos 12 princípios éticos, eu levei para o padre Haroldo e para o professor Saulo e falei, olha, eu vou colocar esses princípios, precisamos trabalhar a integridade moral e ética da liderança do AE. E a primeira delas é o respeito. Devemos respeitar. E respeitar não é só tratar bem. Respeitar, muitas vezes, é fazer o outro crescer, é tirar o outro de situações indignas. Quantos e quantos dos nossos filhos não chegaram na sarjeta, não chegaram a ficar trancafiados em quartos de hotel, de motel, fazendo uso, e nós precisamos tomar uma atitude para salvar a vida deles? E isso é respeitar a dignidade deles que tinha ido pelo ralo. Então, respeitar a dignidade, às vezes, é até fazer para o outro aquilo que naquele momento ele não está querendo. Por isso que nós, não é, Miguel, somos tão favoráveis a que em determinado momento, quando não há mais outro tipo de solução, quando a pessoa está correndo risco de vida ou colocando a família em risco de vida, que a gente faça uma intervenção involuntária. Por quê? Para respeitar a dignidade da pessoa humana. O amor exigente respeita a nossa dignidade, respeita a dignidade dos nossos líderes. Por isso que, dentro de um grupo de amor exigente, tem que existir todas as virtudes, tem que existir a paz, porque eu tenho que respeitar a opinião do outro, eu tenho que entender a forma do outro ser, tirar daquilo que o outro faz e fala, aquilo que é bom para ele e o que é aquilo que faz bem para a vida dele e usar na minha vida. Isso é respeito à dignidade da pessoa humana. E eu os respeito demais, porque vocês, eu continuo dizendo, são as pessoas mais importantes do programa de Amor Exigente, voluntários extraordinários que têm uma missão muito importante. Próximo. Segundo princípio ético institucional. Leiam comigo.
manter sigilo em relação a depoimentos e à identidade dos participantes do seu grupo. O sigilo só pode ser quebrado com autorização expressa do interessado ou quando houver riscos para si próprio ou para terceiros. Próximo, agora, familiar. Tem uma pequena diferença no familiar. Manter sigilo em relação às conversas e segredos que lhes são confiados, insistindo, porém, na necessidade de partilhar a situação com o grupo familiar, sabendo que o sigilo só pode ser quebrado com a autorização expressa do interessado ou quando houver riscos para si próprio ou para terceiros. O que eu estou querendo dizer com isso? Desde a instituição até o familiar, nós temos que levar a pessoa que está nos pedindo sigilo, segredo, a ela própria e buscar aonde deve ser buscado o apoio de que ela precisa, ou a verdade que ela tem que assumir. Então, nós, mesmo tendo o sigilo, tanto nos grupos quanto na família, mas especialmente na família, nós devemos buscar que os participantes, eles próprios, falem o que precisa ser falado para quem tenha que ouvir. Que foi o que você disse ontem, meu filho, que há sigilos e há sigilos. E o amor exigente deixa isso muito claro. Agora, se nós vivemos numa pequena cidade e o que eu ouço no grupo, eu vou contar para a minha cabeleireira, para a minha manicure, vocês acabam com o grupo. É importante saber do quanto amor exigente depende do sigilo e quanto uma pessoa adoecida, quanto os meus filhos, precisam assumir a verdade, seja aonde ele precisa levar essa verdade. Tá bom? Aí, quando que um grupo de amor exigente pode acabar? Quando não há sigilo. Quando que uma família pode degringolar? Quando não há sigilo. Agora, tem a diferença entre o sigilo e o segredo, porque algumas vezes segredos familiares são ruins e precisam ser quebrados, em especial quando houver riscos para si próprios e para a família. É lindo, né? Dona Mara, os princípios éticos, eles são extraordinários. Eles vão nos tornando pessoas cada vez melhores. Terceiro princípio ético institucional é exatamente igual para a instituição e para a família. Então, nós vamos ler, só para vocês saberem que muda só o amor exigente. Vamos? Ser honesto, fiel e verdadeiro na vivência e na transmissão do programa Amor Exigente. Muda, meu filho. Da família, ser honesto, fiel e verdadeiro na vivência e na transmissão da proposta de vida da sua família. Eu hoje já falei para vocês e gostaria de repetir que a gente não engana sempre.
e não engana todos. Engana alguns por mais tempo, por menos tempo, mas não enganamos de verdade. Então, fidelidade, verdade, para transmitir aquilo que verdadeiramente significa o nosso programa ou a nova qualidade da sua família, é preciso que a gente tenha, de fato, o comprometimento com esse compromisso e a perseverança. Não esqueçam. O amor exigente é tão exigente, mas tão exigente, que num mês só traz 3 virtudes para serem trabalhadas: fidelidade, honestidade e verdadeiro. Porém, surge aqui pela primeira vez a proposta de vida, que depois vai aparecer também no 9º princípio ético, falar de proposta. Qual é a nossa proposta de vida? O que é que nós queremos, pelo que nós queremos e desejamos ser lembrados, ser cultuados, o que nós queremos que esteja escrito na nossa lápide, não é? Se não ter realmente uma proposta de honestidade, fidelidade e verdade. É muito triste trabalhar com pessoas desonestas, com pessoas que contam mentiras. Então, por favor, sejam fiéis, honestos, sejamos fiéis, honestos e verdadeiros nas pequenas coisas. 4º princípio ético, institucional, leiam comigo: respeitar e cumprir estatuto e as diretrizes definidas pela Federação de Amor Exigente. Mais um. De novo, respeitar e cumprir as regras do grupo onde você vive e atua. Sabe, institucional está claro. O que me desconfortava, me deixava incomodada, era esse tipo de coisa. Por exemplo, o clube que a família frequentava tinha um estatuto e tinha regras a se cumprirem. Pois as famílias dos meus filhos nem sempre cumpriam. Tinha lugar de estacionamento para idosos, mas saía de lá uma bela moça, bem jovem, com o carro estacionado no lugar do idoso. Coisas simples assim, mas incomoda tanto. Por que permitimos a nós mesmos fazermos coisas assim? Por quê? Por que outros povos, outros países conseguem tão bem ser éticos? Será que é falha da gente, de pais? Onde estamos? Não somos culpados. Mas agora nós temos um caminho que nos orienta e precisamos prestar atenção nisso. Então, regras dos grupos, não só meu grupo familiar. Sabe, quando nós falamos mal, nós mulheres, mais comum, do grupo familiar dos nossos maridos, nós estamos falando mal dos nossos filhos. Eles são aquela família, eles são de lá. Antes, tudo bem, mas procura ver. Sabe uma coisa também? Essa foi meu marido que contou. Diz que se nós procurarmos na nossa origem, que nós vemos que temos influência até da 7ª geração. Você acredita? Quer dizer, não são só ali os pais, os avós,
sei lá, um pouquinho lá para trás, os avós dos nossos avós. Não, esse gene, essa genética que nos faz a pessoa que nós somos, vem desde as 7 gerações atrás da gente. Daí, outra coisa que eu aprendi com meu marido, a importância que nossos filhos convivam com um grande número de pessoas, porque, às vezes, na microfamília, eles não vão saber desenvolver alguns dons, alguns talentos que tinha lá atrás, na família lá de trás. E se eles aprenderem com outros, eles serão, portanto, vão estar desenvolvendo esses dons lá atrás. Somos convocados sempre a seguir normas, a seguir regras. E na nossa casa, tem norma? Tem regra? Não é? Então, quais são as normas e regras das nossas casas? Basta apenas ter normas e regras ou é preciso que tenha consequências se as normas e regras não forem cumpridas? E que nós expliquemos qual é a consequência e qual é a regra. Vamos obedecer? A Federação de Amor Exigente tem estatuto e regimento interno. Quem aqui já leu o estatuto e o regimento interno da Federação? Levanta o braço. Temos, está no site do Amor Exigente, entra lá para você entender o que podemos e o que não podemos fazer dentro do Amor Exigente. Próximo. 5º princípio ético institucional. Vamos transmitir os princípios do AE observando as possibilidades de cada integrante. É importante isso. Como eu consegui viver os princípios rapidamente, cumprir as minhas metas, meu grupo tem que fazer isso. É importante. Todo mundo tem que fazer meta e tem que cumprir. E aqueles que não conseguem? E aqueles que não têm o apoio que eles precisam para conseguir? Está certo que nós temos que ser exigentes. O nosso programa é Amor Exigente. Mas nós temos que ter um mínimo de compaixão para esperar o tempo de cada um. Está certo? Isso na instituição familiar, transmitir os princípios e valores da família, observando as possibilidades de cada um dos seus membros. E quando entra a nora, que a gente não tem paciência, que a gente pensa que ela até é meio burrinha, porque não entende aquilo que é importante para nós. Está certo isso? Sabe, é especialmente genro e nora que eu vejo a coisa ser pior aqui, ó. Não ter paciência, não ter consideração, não ter respeito. Eu sei que é difícil. A virtude que evoca isso é bondade, não é? A bondade que nós temos que ter na observação da dignidade do outro, da possibilidade do outro. E eu gosto tanto, Mara, deste verbo observar. Porque nós estamos vivendo numa sociedade distraída. E nós não estamos mais percebendo a forma de ser do outro, o jeito das coisas que o outro gosta, das possibilidades do outro. E a gente está virando um trator. E aí o amor exigente, seja bom. Aliás, dona Mara, quais são as 3 coisas quais são os 3 recados que dona Mara sempre nos dá? Começando com ser bom, quero. Eu acho que eu já falei ontem para vocês. Falei ou não?
falei no nosso grupinho pequeno, né? Primeiro, ser bom, ser boa. Sabe, isso aumenta tanto a nossa autoestima, é tão importante. Seja boa, seja bom para você e para quem tiver à sua volta. Procure fazer isso. Bondade se aprende, segundo a Cora Coralina, aquela minha conterrânea tão especial. Segunda coisa, viva o hoje. O que passou não tem mais conserto, olha lá. Então, nós vamos viver o hoje e não vamos estar nem carregando atrás e nem pensando no futuro. É hoje, só por hoje. E a coisa que eu mais bato com vocês: não dê poder a ninguém para te fazer feliz ou infeliz. Esse poder de fazer da sua vida uma vida que vale a pena é seu. Não dê poder. Nós somos tão filhos de Deus quanto os nossos filhos e filhas, e ninguém tem poder para nos fazer ser felizes ou infelizes, como nós mesmos, ou se nós permitirmos isso para outras pessoas. Obrigado, dona Mara. 3 virtudes de ouro que devemos guardar nos nossos corações, e começa com o ser bom, não é? Observando a possibilidade. E aí já estamos no 6º, dona Mara Silvia. Já. Então, institucional. Leiam: relacionar-se fraternalmente, com respeito, com os outros participantes dos grupos de IAE. Vocês acreditam que tinha briga entre a gente? Tinha. Especialmente em época de congresso. Tinha brigas. Mas, faz tempo. Porque nós realmente mudamos. E existem equipes que trabalham e que não estão brigando mais. Familiar. É genro, é nora. E que coisa, como o ser humano precisa estudar para aprender ou sofrer para aprender. Relacionar-se fraternalmente e com respeito em seu grupo familiar. Acolham os que estão chegando, os que estão com dificuldade de se adaptar. O que a gente não gostava muito, sabe o que eu aprendi? Que a gente sempre acha que nossos filhos são melhores que os parceiros deles. No nosso 6º princípio, já tínhamos dito, não é? Respeitar a dignidade da pessoa humana, mas respeitar é pouco. É preciso respeitar e ser fraterno. Porque às vezes eu posso respeitar, mas não sou acolhedor, mas não é? Tenho aquela atitude de fraternidade que é, na verdade, ser irmão, de ver a posição do outro e de querer crescer com o outro e de ser carinhoso e de ser fraterno. Então, que o amor exigente traga esta também virtude de fraternidade para cada um de nós, né? Então, sejamos fraternos como o amor exigente nos pede que sejamos. Solidariedade. Agir com respeito e fraternidade no relacionamento com entidades afins. Acho que por isso que o professor Saulo me perguntou: você fez esses aí 12 para combinar com os outros 12? Porque é meio repetido. Mas não, eu queria dar
força a cada situação. Aqui era briga entre a ANA, entre a E e NA. Sabe, uma entidade queria ser melhor que a outra. Não, nós somos irmãos e cada um acolhe e é bom para algum tipo de pessoas. Alguns dos nossos filhos não aguentam um NA ou um AA e gostam de AE. Nós temos essa opção. Outros não aguentam amor exigente e gostam de NA ou de AA, no caso dos alcoólicos anônimos. Nós temos sempre que ser acolhedores, fraternos, um só, e não nos diminuir. Esse é o princípio da solidariedade e, vou pedir para mudar porque ficou no institucional. Passa para o familiar, que é agir com respeito e fraternidade no relacionamento com seus parentes e afins. Parentes sabemos quem é, né? Mas quem são os afins? A sogra, a nora, o genro. E aí também somos convidados a agir com fraternidade com essas pessoas. Mesmo com os nossos parentes e afins, a gente tem que tratar bem. É terrível, dona Mara, noras e genros é terrível, porque eles vêm de fora e eles têm outros valores, outras raízes culturais. E eu aprendi no amor exigente a respeitar e ser fraterno com os meus genros e noras. E fui respeitando, e hoje eu até posso dizer para vocês que eu respeito os meus genros e noras. Vocês acharam que eu ia falar que eu amava, né? Próximo. 8º princípio ético institucional. Manter o caráter do grupo leigo e voluntário. Lembra que eu contei aquela história de um dos nossos voluntários? Nunca mais aconteceu, foi lá atrás. Mas precisamos ter o estudo ético que nos leva a compreender e a viver a integridade moral e ética. Próximo, familiar. Manter o caráter cooperativo e voluntário em seu grupo familiar. Sabe, por exemplo, você é cunhada do médico. Agora, você tem mania de doença. Você vai no consultório dele toda hora e não paga nada. Tem paciência, vai, olha para você, não faça assim. Nós temos que respeitar isso no nosso cunhado. Dar espaço para ele ter pacientes que paguem, que vivam do jeito certo. Mas também ter alguém que cobra porque vai lá te ajudar a ficar com a sua criança, ou recebe a sua criança em casa. Enfim, nós temos que ser voluntários entre nós. Hoje a gente precisa de um, amanhã eles precisam de nós, e isso é o que se espera de uma família que tenha realmente uma verdadeira estrutura, não é? É isso mesmo, e aí a palavra que surge aí, a virtude que surge aí é a doação. Lembram-se que quando nós falamos do 10º princípio básico, cooperador, princípio básico lá, cooperador, a essência da família repousa na cooperação, eu falei, vai lá repetir no 8º ético, olha ele aqui repetindo de novo. Por quê? Porque quando a gente se doa, a gente se sente bem. Quando a gente faz alguma coisa pelo coletivo, a gente se sente bem.
Vamos ler? Notificar a FEAE sobre eventuais pronunciamentos incompatíveis com o programa Amor Exigente. Uma vez eu estava aqui em Campinas, peguei meu carro. Quando eu chego num semáforo, um dos meus filhos vendendo coisa em nome da FEAE. Meu Deus do céu! Meu filho, parei o carro, falei, mas o que é isso? Alguém pediu para você vender? Não, dona Mara, eu estou tão sem dinheiro que eu precisava fazer isso. Rapidamente, eu falei, entra aqui, meu filho. Entrou no meu carro, nós fomos para a FEAE. Eu chamei logo minhas companheiras, fizemos uma reunião e dissemos, se você precisa, vende em seu nome. Não use o nome da federação. Nós não vendemos coisas nos nossos grupos, nós não passamos sacolinha. Quem tem, põe, quem não tem, tira. O padre falou, não, dona Mara, não pode tirar. Quem tem, põe, quem não tem, não tira. E nós sempre observamos isso e não é permitido vender em nosso nome. E o princípio ético familiar pode mudar, meu filho? Porque já ficou meu filho também, dona Mara. Que é o princípio da coragem, né? Partilhar no grupo eventuais situações incompatíveis com a sua proposta de vida. Então, nós temos que ter para este princípio coragem. O que é coragem? Cor é de cordes, coração, e age de ação. Então temos que agir com ação. Coragem, como a dona Mara teve com o menino. Menino, a FEAE não vende essas coisas, você também não vai vender. Sejamos corajosos. Vamos lá? Promover a espiritualidade, crença de cada um. Eu vejo com tanto respeito a nossa convivência, o nosso jeito de aceitar a crença de cada um e de aproveitar. Segundo o Padre Mário, um grande cooperador do Amor Exigente, um grande amigo, ele disse que ser pluralista não é só aceitar de longe o outro, é realmente considerá-lo como parte de nós. Fala melhor sobre a fala do Padre Mário, porque eu gostaria de dizer para vocês que, na minha experiência, eu tive uma situação que me chocou muito inicialmente, e que eu nunca mais consegui esquecer. Não escrevi sobre ela porque eu achei que as pessoas iam ler e eu não queria expô-las. Uma família muito especial, muito líder de Amor Exigente, e uma avó, eles todos católicos, ligados à igreja, ligados aos padres, e uma das avós espírita, uma igreja que cresce, que expande, não é igreja, um quê mesmo? Uma casa que cresce, que expande no Brasil, e eles não deixavam essa avó ajudar, uma mulher extraordinária. O filho gostava dessa avó, podia ter sido uma grande cooperadora no resgate daquele menino que estava começando a ir para o lado ruim, para as coisas difíceis, e não usaram, porque ela era espírita. A nora foi irredutível,
quando eu pedi. O menino sofreu as consequências. Foi fundo, foi difícil, mas, sabe, tudo que é extremo não pode fazer parte da nossa vida. Temos que ter equilíbrio, bom senso e aproveitar o lado bom de todo jeito. Espiritualidade é ser bom, né, Dona Mara? Como a senhora já nos deu a dica, né? Ser bons, não é? Respeitando a crença de cada um. Padre Mário Borg nos diz, viver ao plural. E viver ao plural é isso, não é aceitar o que o outro, no que o outro acredita. É viver junto com o outro o positivo, aquilo que o outro vê naquilo que é bom e tirar esse bom para nós também. Não utilizar grupos de AE para obter vantagens pessoais de qualquer natureza. Isso está bem claro, né, gente? Não vamos usar nossos grupos para vocês terem vantagem. Por favor, não vão a grupos para obter pacientes, clientes. Vão para servir, nem diga a sua profissão e sirva. E não leve nenhuma outra linha de outros terapeutas para dentro do nosso programa. Somos amor exigente e ponto. Isso é o institucional. O próximo, familiar, leiam, promover a cooperação familiar, evitando obter vantagens pessoais. Sabe quando tem divisão de bens e tem aquele que divide, quem divide não fica com a melhor parte, não tem arte? Não vale. No amor exigente, isso não vale. Nós realmente, se vamos ajudar a família, se somos a pessoa de confiança de todos, vamos agir de verdade para beneficiar a todos e não levar vantagem. É simples assim. Você vê assim? Eu também vejo. Voltamos na palavra cooperação. Mais uma vez, é a essência do amor exigente. Temos que buscar fazer juntos. Quem faz junto faz melhor do que quem faz sozinho. Uma vez cheguei num grupo, falei, vou visitar um grupo. Cheguei, a porta do grupo estava fechada. E já tinha algumas pessoas ali na porta do grupo esperando. Daqui a pouco chega a coordenadora do grupo com um carrinho de feira, um monte de banner espetado, um monte de coisa lá dentro, e elas transpirando, e ela tinha a chave da porta, ela abriu a porta, todo mundo entrou atrás dela. Eu falei, vou começar a ajudar, né? Porque eu estou vendo isso. Peguei, falei, vamos arrumar as cadeiras. Peguei e arrumei as cadeiras como estavam assim. E aí um outro voluntário pegou os banners e começou a pendurar ali na parede os banners. Aos poucos ela foi, e eu tinha arrumado as cadeiras de um jeito, ela desarrumou e arrumou do outro. Aí ela viu os banners, ela viu a arrumação deles, ela foi, tirou os banners e pôs do outro jeito. Ela não aceitou a cooperação, ela não aceitou, não é, essa questão de fazer junto, porque quem faz junto faz melhor. E aí acaba que ela ficou sobrecarregada, e é ruim para ela, e é ruim para todo mundo, não é? Então, como é importante nós sermos honestos, fiéis, verdadeiros, não tirar vantagem e sermos realmente cooperativos e honestos. Acabou, Dona Mara, só falta um. Institucional. Vamos lá? Evitar divergências e disputas de poder entre as lideranças dos grupos de AE. Isso ficou claro, é a segunda vez que nós reforçamos, primeiro sendo fraternos e agora não lutar por poder, por estar na frente das coisas. Próximo, familiar, evitar disputas financeiras, disputas de poder e outras divergências entre os seus. É simplesmente ser ético,
ser verdadeiramente, viver verdadeiramente a integridade moral e ética. Foi essa a razão desses princípios, adaptando quase que só traduzindo familiar e institucional, mas nós sofríamos consequências nas duas coisas, tanto na instituição quanto na família. Prestem atenção nisso e vamos ouvir o encerramento com Luiz Fernando. Muito bem. Dizia um senhor italiano que falava o seguinte: você quer ver seus filhos brigarem? Deixa herança para eles. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não caia, porque isso é falta de ética, não é? A cada um o seu pedaço, sem ter olho gordo, sem querer tirar vantagem do outro, não é? A paz, a palavra que surge aí deste princípio ético é a virtude da paz. Fico pensando neste dia que traz nós reunidos, buscando um pouco de paz. A espera é longa, mas haveremos de achar. A paz se esconde, mas haveremos de achar. Desejo a paz e bem no coração de cada um de vocês.